Pessoal do segundo ano, vamos tentar esse novo meio de trabalhar com vocês, tá? Eu não sei quanto a vocês, e eu também nunca pensei que eu ia dizer isso, mas a gente sente um pouco de saudade, né, dos alunos e da escola enfim, das salas de aula. Eu, particularmente, estou sentindo um pouco de saudade, sim. Não sei se depois que voltar eu vou, em uma semana já não vou estar de saco cheio de novo, não sei. Aí só na batalha para a gente ver, para a gente sentir. Bom, mas eu queria falar com vocês, pessoal do segundo ano, sobre o tema que é a reforma. Eu coloquei um texto no Google Sala de Aula, tá? Seria interessante vocês tentarem ler o texto, tá? E depois assistirem o vídeo da Secretaria da Educação, do Centro de Mídias e, finalmente, assistir esse meu papo aqui. Tá? Eu espero que vocês, com essas 3 fontes, vocês consigam aprender um pouquinho sobre o tema. O tema é a reforma protestante e a contra-reforma católica. Esse movimento religioso, e a religião é um aspecto importante da sociedade, tá? Ocorre a reforma e a contra-reforma ocorre no século XVI. Esse processo se inicia em 1521 com o Martinho Lutero. Como vocês devem se recordar, ou devem se lembrar mais ou menos, a Idade Média vai ser caracterizada, a Idade Média que ocorre do final do Império Romano, em 476, quando o Império Romano é invadido por bárbaros, tá? Por povos germânicos. Tá? E os germânicos não são exatamente a Alemanha, Germânia. Tá? Os germânicos são povos daquela região central da Europa, da Ucrânia, da Suécia, da Dinamarca e, claro, os próprios alemães, da própria região da Alemanha. Mas são povos dessa região, húngaros, são povos dessa região da Europa Central que vão pressionando, empurrando lentamente o Império Romano de volta a Roma, de volta à Península Italiana, e finalmente em 476 o último imperador romano é aprisionado, tá? e derrubado do poder por povos bárbaros. Bom, o 476 até a metade do século XV, tá? Com a invenção da imprensa, ou mais no final do século XV, com o descobrimento da América, você vai ter aquilo que se convencionou chamar de Idade Média. Esse longo período aí de mais de 1000 anos é um período que é culturalmente dominado pela Igreja Católica. Tá? A Igreja Católica exerce um forte predomínio, uma forte dominação sobre a cabeça dos servos, a cabeça das pessoas que viviam na Europa, tá? Medieval. Bom, por volta do início do século XVI, na Alemanha, naquela região onde depois vai ser o país Alemanha, naquela região germânica, tá? Era a região, inclusive, de um forte senhor feudal. Ele era mais do que um senhor feudal, ele era um imperador, um rei, Carlos V, tá? Descendente de imperadores franco-germânicos. Esse Carlos V, ele era o imperador do sagrado Sacro Império Romano Germânico. Roma, romano, germânico. Então ele seria a união da tradição romana com a tradição germânica, formando aquele sagrado, presença da igreja, sagrado Império Romano, de tradição romana e germânico. O Sacro Império Romano Germânico, que dominava grande parte da Europa, tá? Dentro desse império, desse sagrado Império Romano Germânico, tem lá um monge agostiniano, tá? Ele era adepto, seguidor dos ensinamentos de Santo Agostinho, tá? Que foi um filósofo que viveu na época do Império Romano,
final do Império Romano, ali por volta do ano 400, o Santo Agostinho deixou alguns ensinamentos e o Martinho Lutero bebeu. Ele aprendeu, ele estudava-se em conventos, tá? Medievais, em castelos medievais, onde se reuniu algumas pessoas para estudar a Bíblia, estudar a tradição, a produção, né, filosófica relacionada ao estudo da teologia, do estudo de Deus, dos ensinamentos de Deus, tá? Deixados por Jesus Cristo, tá? A tradição cristã. O Martinho Lutero começa a questionar uma série de posições da igreja, principalmente aspectos de corrupção da igreja. Por exemplo, a igreja vendia as chamadas indulgências. A indulgência seria o perdão pelos pecados. Tá? Então, os pecadores compravam, entre aspas, compravam o seu perdão, tá? A sua absolvição, que era assinada por bispos, por cardeais e até, dependendo do preço, né, da contribuição que esse pecador deixava, poderia até ser assinada pelo Papa. Tá? A igreja se apropriava então dessa riqueza para a construção dos seus templos, tá? E terras, né? Expansão das suas propriedades, tá? De terra. O Martinho Lutero questiona essa venda de perdão, essa venda de indulgências. Havia também, a igreja vendia cargos, bispos, cardeais e até papas compraram através do seu dinheiro, através da sua riqueza, através da doação de terras, compraram esses cargos dentro da igreja. Martinho Lutero, sujeito íntegro, se rebelou contra isso, obviamente. Tá? Então você vai ter a venda de perdões, a venda de cargos, tá? E a postura completamente fútil da igreja, vendendo e se corrompendo. Martinho Lutero critica isso e, obviamente, o Papa, através do Carlos V, o Papa tinha tanto poder na Idade Média que você só podia se tornar rei ou imperador com a aprovação do Papa. Era o Papa quem coroava, tá, esses nobres, tá, como reis ou como imperadores. Então o Papa usa o Carlos V do Sacro Império Romano Germânico e convoca o Martinho Lutero e o julga na Dieta de Worms. Dieta era aquela assembleia em que o governo reunia os seus nobres e punha em execução os seus planos de administração e de governo. Então, nessa Dieta de Worms, em 1521, o Martinho Lutero é convocado e ele é cobrado sobre o que ele havia escrito, criticando a igreja. Tá? O Martinho Lutero confirma tudo isso. Tá? Ele diz que ele estava certo e ele continua acusando a igreja pelos seus erros, os erros da igreja. Tá? O Martinho Lutero, então, vai ser condenado e a principal condenação que a igreja tinha naquela época era a excomunhão. O que é a excomunhão? Excomungar uma pessoa é retirar essa pessoa da comunhão, da comunidade cristã. Ele não poderia mais se pedir penitência pelos seus pecados, ele não poderia mais assistir à missa, tá? Ele não poderia mais participar de nenhuma comunidade cristã. Ele não foi condenado à morte, ele foi condenado à excomunhão. Tá? O Martinho Lutero pensou assim, bom, ele não me condenou à morte, mas esses caras vão me pegar depois. E aí então ele foge, ele sai da Dieta de Worms em 1521 e foge. Vai se esconder num castelo com o apoio de alguns príncipes, de alguns senhores feudais do Sacro Império Romano Germânico que resolvem apoiar, concordam com essas palavras, com o discurso do Martinho Lutero e vão acolher, vão resguardar, vão permitir que ele fique guardado, tá? Escondido. E
Enquanto ele está escondido, ele vai desenvolver, ele vai escrever mais textos, ele escreve as suas 95 teses contra o Papa, contra a religião católica romana, e ele afixa essas 95 teses nas paredes das igrejas para que os fiéis possam ler e ver as suas ideias. Ele se utiliza do mecanismo de divulgação da época, tá? E ele faz a tradução da Bíblia. Isso é muito importante, ele traduz a Bíblia. A Bíblia era escrita em latim, tá? E o latim já era uma língua morta a partir do fim do Império Romano, em 476, o latim deixa de ser uma língua falada, tá? O latim vai influenciar o surgimento de novas línguas, tá? Do italiano, do francês. Vocês devem se lembrar dessa informação das aulas de português e de literatura, as chamadas línguas neolatinas, das quais o português é uma delas. Tá? Entre as quais o português é uma delas. Mas o latim em si não era falado, as pessoas não sabiam ler em latim, tá? Talvez nem soubessem ler na sua língua, tá? Mas muito poucas pessoas sabiam. O que ocorre é que o Martinho Lutero faz a tradução do latim para o alemão, para a língua germânica, para a língua nacional, e a leitura e interpretação da Bíblia, que era antes feita unicamente pela igreja, tá? Passa agora a poder ser feita pelos fiéis. Basta que eles saibam ler. Leem a Bíblia e interpretam a Bíblia segundo as suas próprias ideias. A partir desse momento começam a surgir novas ideias religiosas, novas religiões. Surgem pelo menos, mas além do luteranismo, o luteranismo se torna uma seita, uma religião, o calvinismo também na Suíça e o anglicanismo na Inglaterra. São as chamadas três seitas ou três religiões evangélicas clássicas. Tá? Como eu coloquei no texto, que vocês vão poder ler lá, não tem nada a ver essas religiões evangélicas. Nada a ver, não. Essas religiões evangélicas clássicas, tá? O luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo são religiões clássicas evangélicas. Não confundir com o chamado neopentecostalismo. Tá? As igrejas neopentecostais, é difícil de falar, tá? Essas igrejas neopentecostais, elas são muito fortes, principalmente aqui no Brasil, a partir da metade do século, a partir de 1950, depois do governo Getúlio Vargas, que permite a organização de outras igrejas que não sejam a Igreja Católica, tá, no Brasil, e aí surgem as igrejas neopentecostais, tá? Faz a Igreja Universal do Reino de Deus, enfim, da Graça. Tem toda uma lista lá naquele texto que eu passei para vocês, tá? Bom, mas a partir da tradução e dos discursos e da fala do Martinho Lutero, você vai ter dentro do cristianismo surgimento de novas religiões. A Igreja Católica deixa de ser a única, tá? A organizadora da fé das pessoas. Agora tem pelo menos mais três. Tá? O cristianismo, ele se divide, ele se espalha pelo interior da Europa. É claro, a Igreja Romana, a Igreja Católica de Roma, não vai aceitar isso passivamente. Ela vai também se reorganizar. E aí o Papa, então, convoca o chamado Concílio de Trento, que é um concílio que demora 17 anos. 17 anos em que eles vão rever toda essa postura da Igreja cristã. E, ao final, eles reafirmam todos os dogmas da Igreja Católica. Tem um quadrinho no texto que eu passei para vocês, comparando a linha da Igreja Católica, luteranismo, calvinismo e o anglicanismo. Deem uma olhada lá, para vocês verem as diferenças, que parecem poucas, mas são diferenças fundamentais. Bom, a própria Igreja Católica, então, ela se reorganiza,
para tentar enfrentar, barrar a expansão das igrejas protestantes. Tá? Ela vai organizar a Companhia de Jesus, as ordens religiosas, tá? A Companhia de Jesus, os dominicanos, tá? Vai organizar uma série de ordens religiosas para tentar impedir a expansão do protestantismo. Os jesuítas, por exemplo, vão ser muito importantes para nós aqui. Nós moramos em São Paulo, a cidade de São Paulo foi fundada por jesuítas, né? José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, tá? Que estavam naquele processo de expansão da fé, tá? A fé católica, tá? Em oposição. Então eles vão converter os gentios, converter os índios, tá? E fazer com que a população, os colonizadores que aqui estavam, pudessem ter, né, acesso à missa e acesso aos princípios, tá? Casamento, batismo, tá? E assistir à missa, que seria necessário confessar os seus pecados. Isso é a prática do catolicismo, tá? Participar de procissões, enfim. Então, a organização de ordens religiosas, eles reanimam e reativam o Tribunal da Santa Inquisição, tá? Em que aí agora não mais apenas os apóstatas, aqueles que falavam mal da religião ou que propunham outras ideias, ou as bruxas, as feiticeiras vão ser perseguidas. Agora vão ser perseguidos os protestantes, tá? Você vai ter inclusive a noite de São Bartolomeu na França, em que os huguenotes e os católicos travam batalhas, né, à noite de São Bartolomeu, em que milhares, tá, de huguenotes são assassinados pelos cristãos. Então você vai ter episódios terríveis de lutas religiosas, vai ser uma consequência dessa reforma e da contra-reforma, tá? Essa intolerância religiosa. Quem não for da minha religião é meu inimigo, não é meu adversário, é meu inimigo. Esse é mais ou menos um problema que a gente está enfrentando aqui no Brasil hoje. Quer dizer, quem não for bolsonarista é inimigo, tá? Quem discordar do Bolsonaro é inimigo. Não é inimigo, são adversários políticos, tá? Mas, importante, e era esse o pensamento religioso na época. Nós estamos falando aqui do século XVI, 1500, 1600, tá? Estamos falando lá de um tempo muito antigo, tá? 400, 500 anos atrás, tá? E que a gente tem que aprender com isso, tá bom? Bom, gente, valeu, tchau. Eu espero que a gente volte logo, tá? Senão, eu vou ter que produzir mais textos e mais falas com vocês. Tá bom, gente? Tchau, um abraço. Deixa eu desligar agora.